Olá, gente. Boa noite, já que já é noite, né? Comecinho já da noite. Quero desejar para vocês uma boa noite. Que Deus possa abençoar vocês, iluminar a sua jornada e logo mais lhe dar uma boa noite, que você tenha uma noite abençoada por Deus. Quero agradecer a Deus pela sua existência e agradecer a Deus pela minha existência. Sabendo nós que tudo que acontece em nossas vidas é permissão do nosso Deus. Não existe outro a não ser o nosso Deus. Quero saber se você está feliz, porque a tua felicidade é a minha felicidade. Se você está feliz, eu também vou estar feliz, porque a palavra de Deus, ela é clara e nos manda que nós nos alegre com os que se alegram e chorar com os que choram. Então a tua felicidade é a minha felicidade. Também quero saber se você está sendo grato a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida, o que Deus tem lhe proporcionado. Mais uma vez, quero dizer para todos os que nos irão de ouvir esse vídeo, os que irão escutar ou assistir esse vídeo, que Jesus realize todos os desejos dos vossos corações conforme a vontade do nosso Deus. Porque sabemos que só Ele é quem pode realizar os nossos sonhos e os nossos desejos. Eu sempre digo aos meus amigos, né, que a gente sempre tem amigo assim do dia a dia. Eu digo para eles que a única pessoa, o único ser que nós devemos confiar claramente de toda a nossa força, de todo o nosso coração, é Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Porque se você tem um plano ou um projeto e você contar para mim, eu ligeiramente vou tentar fazer com que você deixe de sonhar, porque eu vou dizer para você que você não vai conseguir, porque os seus sonhos é muito grande, não tem como ser realizado. Já vou colocar você em uma dúvida e você vai diminuir um pouco de esperança que você tem em realizar. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo, Ele nos dá a certeza que tudo quanto nós pedirmos a Ele será realizado. E também quero dizer para você que ainda não ouviu, ainda não entendeu, que o único que pode nos dar garantia de descanso eterno para a nossa alma é Jesus Cristo. Quando
Deus envia o seu Filho, já foi lhe dando todo o poder para que nós venhamos ser salvos por Ele, como está escrito na sua palavra. João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus Cristo já recebe de Deus esse poder desde quando ele já está recebendo de Deus a ordem para vir aqui para a terra. Ele já tem esse poder. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia fala claramente sobre a vida eterna. Tem pessoas que dizem: depois que eu morrer, acabou, mas não é isso que a Bíblia relata. A Bíblia relata Jesus Cristo prometendo que iria preparar lugar e que um dia ele voltaria para buscar um povo escolhido. Esse vai ser sempre o tema deste canal, é falar a respeito da bondade, da grandeza, da misericórdia e da compaixão de Deus para conosco. Quando ele fala no último capítulo de Marcos, ordenando que os discípulos, ou nós, na época, os discípulos, ele disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. E se beberes alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. Jesus Cristo, ele veio já com todo o poder dado pelo Pai para nos dar a garantia da vida eterna. Desde quando ele veio, já veio direcionado, pronto para nos dar a garantia da vida eterna. E ele é o único que pode me ajudar e te ajudar, tanto na parte espiritual como na parte material. Porque Deus, ele é dono de tudo. E ele diz na sua palavra: tudo quanto pedirem em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então nós vemos aqui claramente
que Deus nos amou de tal maneira, como diz aqui na palavra do Senhor, no capítulo 3, versículo 16, lá na outra parte de Marcos tem dizendo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, já nos garantindo a vida eterna por crer no seu Filho amado. E aqui já diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Claramente, novamente, Jesus Cristo nos promete vida eterna. Então, só Ele é quem pode nos salvar e nos socorrer e nos ajudar. Não existe outra pessoa a quem nós devemos recorrer a não ser a Jesus Cristo. Já nós vemos aqui que no capítulo 10 já fala que nós temos que entrar pela porta. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas subir por outra parte é ladrão e salteador. Mais uma vez confirma a parte em que Jesus é o único que nos dá a garantia de vida eterna. Mas como eu sempre falo, existe em nós o espírito da dúvida e da desobediência a Deus. Primeiro, cresce em nós uma dúvida. Quando ele diz, tudo quanto pedir em meu nome eu farei, ele não está colocando limite algum para você pedir a ele, ou ele não está limitando o que ele vai fazer por você. Ele está dizendo na sua palavra que é tudo quanto você pedir. Se você pedir com fé, você vai receber. Porque todas as vezes que ele curou alguém, como está escrito na sua palavra, ele sempre falava, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Teve pessoas que ele disse, eu nunca vi tanta fé. Então, nós temos a plena certeza que todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo, ele e toda a sua família, crendo no Senhor, como diz, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, jamais eu vou esquecer de falar para você, todas as vezes que começar, que a única pessoa a quem você pode e deve recorrer para te socorrer é Jesus Cristo. Ele é o único. Não existe outro. Porque quando os discípulos andam com Jesus, fazendo pergunta a Jesus, que para mim eles estavam ali como que sem acreditar e que Jesus mostrasse algo mais extraordinário do que o que ele já fazia. E eles ficaram em dúvida. E pergunta
a Jesus, indagando com Jesus, pedindo para Jesus mostrar para eles o caminho para mostrar o Pai. Como ele pergunta e diz: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Como disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então, tudo indica pela palavra que Filipe, Tomé, esses homens não estavam acreditando. Quando outras vezes Jesus Cristo falava para eles: quem vê a mim vê o Pai. Olha, eu fui enviado pelo meu Pai. Se você olhar para mim, você vai ver o meu Pai. Se você observar direito, você vai ver em mim o meu Pai. E ele disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem vê a mim vê o Pai. E não só foi essa vez que Jesus Cristo, falando com eles, dizendo para eles que estava com todo o poder. Jesus dizia: olha, eu fui enviado pelo meu Pai. Ele me enviou. E mesmo esses homens, andando com Jesus, entrou neles o que já tinha acontecido no começo do mundo. A desobediência e a dúvida. Porque a mesma coisa aconteceu no passado. Quando Deus fala para aquele homem e aquela mulher, que mostra para eles que não comesse daquela fruta que estava no meio do jardim, eles ficaram como quem diz: será que ele está? Será que se nós comer vai acontecer isso mesmo? Então, dúvida e desobediência. Mas Deus já sabia, porque Deus conhece o homem. E nós estamos vendo aqui pela palavra que permaneceram e permanece até hoje a dúvida do homem com Deus. Porque se ele diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também faz as obras que eu faço e as fará maior do que estas. Então Deus está nos dando plena liberdade e poder. Mas nos últimos tempos, a gente vivemos mais na dúvida, na incerteza, do que na certeza e na confiança. Falamos uma coisa, mas com as nossas atitudes nós mostramos outra. Eu não vou falar para você de outras pessoas, estou falando nós, de mim. A dúvida continua e a desobediência. Se Jesus Cristo diz na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, antes de você chegar até Deus, você tem que passar por Jesus Cristo. E Ele nos dá o mandamento para que nós venhamos amar. Mas nós esquecemos de todas essas coisas em que Jesus Cristo nos dá a liberdade de mostrar ao mundo que nós temos um superior que pode realizar todos os sonhos
em nossas vidas, em que tudo que nós pedirmos a Ele, com confiança, com fé, nós iremos receber. Mesmo Ele dizendo para eles: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mesmo Ele falando estas palavras, Filipe não se conforma que Deus está em Jesus e Jesus representa Deus, está unido em um só. Mesmo Jesus dizendo: eu estou no Pai e o Pai em mim, quem vê a mim vê o Pai. Mas mesmo com estas palavras, Filipe ainda insiste em que Jesus mostre o Pai. Se eu falo algo dessa forma, é porque eu não estou acreditando. Se você olha para mim e diz: olha, presbítero Walter, isso aqui é um tijolo. Eu vejo que é um tijolo, mas eu vou contestar e vou dizer: será que é um tijolo mesmo? Jesus Cristo estava ali falando para eles. Jesus tem falado com você. Jesus tem mostrado algo extraordinário a qual os seus olhos nunca viram. E você ainda tem dúvida? Quantas vezes Jesus tem te tirado do abismo? Quantas vezes Jesus tem livrado você de coisas horríveis? Jesus tem cuidado de você, tem carregado você nos braços. E você ainda fica na dúvida. Nos momentos, em vez de você clamar a Deus, você fica murmurando. Você fica cocheando em dois pensamentos. Muitas das vezes dizendo até que Deus não está lhe vendo. Muitas das vezes você tão aflito. Diz: eu já fui esquecido por Deus. Mas ei, deixa eu te falar. Deus nunca te esqueceu. Mesmo você errando, mesmo você praticando algo que entristeceu a Deus, mas mesmo assim Ele permanece cuidando de você, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua família, dos seus negócios, cuidando dos seus parentes. E você ainda está pensando que Deus não está te enxergando, não está te vendo, não está te ajudando, te abençoando? Ou você busca riquezas aqui na terra? Você tem uma casa para morar, você tem um carrinho, uma moto, uma bicicleta, um ranchinho para morar, tem água para você beber, mora debaixo de um teto e ainda murmura. Você ainda não observou que a palavra mostra que o Filho do Homem não tinha onde inclinar a cabeça. Os pássaros têm o seu ninho, as raposas têm os seus couves, mas o Filho do Homem não tinha onde inclinar a cabeça. Você tem casa, carro, você tem uma vida estável, aí você ainda reclama. Quantos estão morando debaixo da ponte?
se cobrindo nas praças com um papelão, com um plástico, uma lona de plástico. E muitos deles, antes de deitar, se ajoelha, fecha os olhos e diz: ó Deus, obrigado pelo dia. E se deita e dorme. Não tem o que comer, vai procurar nos lixos. Acha pão mofado, jogado fora, coisa que foi descartada. Agradece, come e dorme. Não seja ingrato. Agradeça a Deus pelo que você tem. Seja grato, porque a gratidão é uma bênção. E Deus se agrada de quem é grato a Ele. Quando aqueles homens são curados, um só voltou. Quando chega perto do mestre, ele diz: olha, não era 10, mas aquele homem sábio, com a sabedoria plena que Deus deu, ele diz: Senhor, os 9 eu não sei, mas eu vim te agradecer. Será que aquele homem só ficou com aquela cura, o que recebeu de Deus, de Jesus, ou Jesus deu-lhe algo mais? A Bíblia não relata, mas eu creio que este homem foi um bem-aventurado em várias coisas, porque ele foi grato. A Bíblia fala que se você for fiel no pouco, sobre o muito Deus te colocará. Então seja grato pelo pouco. Não seja ingrato. E aqui esses homens, Jesus fazendo todas essas coisas por eles, e eles ainda mostrando dúvida, desobediência e ingratidão. Porque se você for observar, ao pé da palavra também tinha ingratidão. Eles não estavam gratos a Deus, a Jesus. Eles estavam inconformados, em dúvida, cocheando em dois pensamentos, como quem diz: será que se fosse Deus o Pai, será que o Pai não fazia melhor do que o Filho? Será que o Pai não realizava mais do que o Filho? Não está escrito, mas no meu pensamento, no meu ponto de vista. E eles permaneceram desta forma. Jesus vai, fala para eles: estou há tanto tempo convosco. Como dize tu, mostra-nos o Pai. Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Então é estas coisas que nos deixa afastado da bondade de Deus, ou não? Se nós somos ingratos, se nós diz que cremos e na hora que é para nós mostrar que cremos, nós recorre a outras pessoas que não podem fazer nada, nem por mim, nem por você, nem por ele mesmo. Mas se você recorrer a Jesus Cristo, como ele diz na sua palavra, no versículo 13, ele diz: tudo quanto pedir em meu nome, eu farei. Se pedires alguma coisa, eu farei. Nós vamos observar e ver isto acontecendo quando nós passarmos e vermos a passagem em que Pedro e João
entra já lá no livro de Atos, nós vamos ver uma passagem em que Pedro e João vão ao templo chamada Formosa. É isso que eu quero mostrar para você. Jesus Cristo, ele promete e cumpre aquilo que promete. E não existe outro meio de salvação a não ser crer e obedecer a palavra de Deus. Mas se nós formos observar, à luz da palavra, existe uma ordem de Deus, uma determinação. Deus nos ordena. Ele diz: se me ama, se me amardes, guarda os meus mandamentos. De que adianta a gente dizer que crê em Jesus Cristo? De que adianta a gente dizer que ama o nosso irmão? E no momento em que o nosso irmão precisar de verdade, eu estou falando precisar no extremo, algo que para os olhos humanos seja grande demais. Algo que para os olhos humanos é difícil para ele ajudar, porque ele já vai pensar logo na despesa material que vai ter para ajudar aquele irmão. Esse versículo, ele é pequeno, mas no mesmo instante se torna quase um dos maiores. Porque ele fica entre um dos maiores. Porque o maior era amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, de todo o teu coração. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Esse versículo pequenininho, mas se engloba também no meio deles. No meu pensamento. Se nós formos observar, porque ele diz claramente: se me ama, se me amardes, guardas os meus mandamentos. Se nós formos observar, é muitas coisas que são os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus Cristo. Mas os primordiais são estes. O primeiro, amar a Deus com toda a tua alma, toda a tua força, de todo o teu coração. E depois amar o próximo como a ti mesmo. Você pode ser o homem mais eloquente do mundo. Você pode ter estudado nos grandes seminários do mundo inteiro com os melhores professores, teólogo, cientista, o que você quiser. Para melhor lhe dizer, você pode chegar em um tempo de seca, resumindo, orar, no mesmo instante que você estiver orando, cai chuva do céu. Você pode orar em um cemitério, ressuscitar várias pessoas que já morreram. Mas
todas essas coisas que você fizer, e você não tiver amor, um amor enraizado, não é só amar de boca, é amar de dentro para fora, com toda a tua força, de todo o teu coração, amar o teu próximo. Como Jesus Cristo disse, ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Já imaginou? O que é que Jesus requer de nós? Não adianta, meu amado. Se você não obedecer à palavra de Deus, se você não obedece à palavra de Deus, não adianta você querer falar bonito, louvar bonito, pregar bonito, só para ganhar fama, para ser visto pelos homens. Como Jesus Cristo disse, esses homens vestem suas roupas largas, alargadas e cheias de adornos, a fim de ser visto pelos homens. Outros colocam fardos grandes e pesados nos ombros dos outros, aos quais não move um dedo para levantar. Jesus Cristo, ele quer tão somente que nós sejamos obedientes à sua palavra e confie na sua palavra. Pregar o evangelho não é só falar, é ter ação, fazer com que se cumpra aquilo que você pregou, mostrar ao mundo que você tem dentro de você compaixão, misericórdia, amor pelo seu próximo. Possa ser que muitos não dêem crédito à palavra, como mesmo no tempo antigo, muitos também não davam crédito. Mas uma coisa eu te falo, você que escuta, se você crer nele, ele é Deus. Se você não acreditar, ele vai permanecer sendo Deus e mandando na sua vida. E escrevendo a tua história, que já está escrita. Ele tem a tua história escrita. Ele tem os anos de vida teu escrito, as horas, os minutos, os segundos. Se você não entendeu ainda, tudo que pertence à sua vida aqui na Terra, ele já sabe antes de você existir. Você ainda está em dúvida? Você pode ser, meu amigo, minha amiga, o homem, a mulher, o ser mais rico da terra. Mas quem comanda a tua vida é Deus. Ou que você acredite ou que você não acredite. Te pergunto, quem deu a sabedoria ao cientista? Quem deu a sabedoria ao médico? Quem deu a sabedoria ao professor? Quem é a sabedoria? A sabedoria
é aluna do Criador. Oh, glória! Tudo que existe na terra é sobre o domínio do grande eu sou. Mas para você ter êxito, ter sucesso e ser um homem fervoroso no espírito, que quando você pedir as coisas aconteça, você tem que ser amigo de Jesus Cristo. Você tem que ter uma intimidade com Jesus Cristo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você pode pedir tudo que vos será feito. Você vê que ele fala sobre o grão de mostarda, um grãozinho minúsculo. A nossa fé é tão pequena que ele coloca como um símbolo, referência, um grão de mostarda. Para você ver. Não precisa chamar a atenção com barulhos, com grito. Não. Você quer ver Deus operar na sua vida? Seja cauteloso, sigiloso naquilo que você vai fazer, com sabedoria, com inteligência dada por Deus. Não precisa ninguém estar ouvindo você orar com seus gritos, com sua zoada, para dizer que é orador, para dizer que ora, que faz oração. Não. Para Deus te abençoar, Ele quer tão somente que nós obedeça os seus mandamentos, como está escrito na sua palavra. Se me ama, guarda os meus mandamentos. O amor é zeloso, o amor é cuidadoso. Todas essas coisas acarreta no amor. E Deus, muitas das vezes, por Ele cuidar de nós, às vezes acontece algo conosco, nós pensamos diferente da realidade. Que às vezes Ele está nos corrigindo, está zelando por nós. E nós, por ser seres humanos, não entendemos. Quero te chamar, te convidar para orar comigo, antes de nós ver um pouco dessa parte em que Pedro e João chegam neste lugar. Vamos agradecer a Deus pelas palavras que Ele tem falado conosco através da sua palavra. Creia tão somente no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e tua casa. Aceita Cristo como teu Salvador. Ora comigo. Se quiser aceitar aí onde você está, só é dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador agora. Junto com o presbítero Walter, vamos orar para agradecer a Deus. Ser grato a Ele. Querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se alguém neste momento, Senhor, entendeu os mistérios da Tua palavra e está neste momento, Senhor, te pedindo para que escreva o nome dele ou dela no livro da vida, Senhor. Escreve o nome dele e dela no livro da vida e guarda eles, protege ele ou ela e toda a sua família.
todos os seus parentes. Nesse momento, Pai, eu te peço por toda a nação, por todos meus irmãos da face da terra, independente de que religião ou o que eles fazem ou deixam de fazer. Cuida deles assim como o Senhor tem cuidado, dando livramento e mostrando para eles que o Senhor é o caminho que conduz até o céu. Aquele que está depressivo, aquele que está desempregado, aqueles que estão mendigando, passando fome, aqueles que estão dormindo nas praças, nas cracolândias, debaixo dos bancos das praças, das marquises, debaixo das pontes, outro ao relento, coberto com papelão ou uma lona, sendo esquecido pela sociedade. Pai, tem de misericórdia, Pai. Vai nos hospitais, aqueles que estão desenganados pela medicina, aqueles que foram abandonados, largados, que muitos dizem que eles não têm mais jeito, não têm conserto. Vai lá, Senhor, resgata. Da mesma forma que me tirasse da lama em que eu vivia, da podridão em que eu me encontrava. Pai, vai até essas pessoas que necessitam do teu socorro e socorre para essas vidas. Quantos estão te pedindo socorro? Vai lá na Espanha. Quantas pessoas estão chorando pelos seus entes queridos, pelos seus familiares. Muitos estão desaparecidos embaixo de lama. Muitos ainda, Pai, estão entre a vida e a morte, que foram socorridos. E muitos que partiram, Pai. Socorre essas pessoas. Só o Senhor, com a sua misericórdia, para, Senhor, socorrer todas essas famílias. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, ó Deus, o teu Filho amado. Amém. Amém, meu querido? Depois de nós termos observado mais um pouco da palavra de Deus, eu quero falar para você acerca de dois homens que creram em Jesus Cristo e realizaram em nome de Jesus. Aqui só está mostrando esse fato, esta realidade e este milagre em que Jesus realizou usando esses dois homens, que fala sobre a cura de um coxo, que a Bíblia relata no livro de Atos, no capítulo 3, que Pedro e João subiram junto ao templo a orar, a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde do ventre de sua mãe era coxo e que todos os dias pedia, busia à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entrava. A Bíblia relata esses dois homens nessa jornada. A Bíblia relata que esses dois homens
ia a este lugar para orar nesse templo, e no caminho à beira da porta do templo, o colocava este homem para ele ali pedir esmola a estes que entravam lá. Ele não poderia pedir dentro do templo, porque naquela época, diz a palavra, que se você tivesse algum defeito físico, qualquer que seja, você não podia entrar no templo. Hoje entra, mas naquela época era considerado como que eles fossem pecadores. Por isso que lá na frente nós vemos os discípulos de Jesus, quando vê aquele homem cego, eles perguntam para Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os pais deles? Jesus vai e fala para eles: nem ele pecou, nem seus pais. Convém que nascesse assim, para que o nome de Deus fosse glorificado através dele. Já imaginou? Mas estes homens, eles eram homens de Deus, mas ainda tinha neles esse preconceito de que para pedir algo a Deus tinha que ser perfeito fisicamente. Eles olhavam para o físico do homem. Eles olhavam para a parte exterior do homem. Eles não olhavam para o interior. Mas Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele olha para o interior, para dentro de nós. Porque o exterior não quer dizer nada. Tem muitas pessoas que são como um sepulcro caiado. Você olha um sepulcro por fora, tem muitos deles que é até revestido de ouro. Pedras preciosas, de mármore, pedras caríssimas. Mas lá dentro, quando se abre, está cheio de sujeira, de germe. Porque é o que nós somos, nossa matéria é. Por isso que Deus não olha para fora. Ele olha para nós por dentro e conhece o coração do homem e sonda os pensamentos do homem. E esse homem, ele, por não poder entrar, ele ficava ali na porta pedindo esmola. E eis que ele, vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu-lhes que ele lhe desse uma esmola. Lá iam os dois homens de Deus. E ele se depara com este homem sentado. E eles olham para ele e ele vai e lhe pede uma esmola. Olha para Pedro e João e pede uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse-lhe: olha para nós. Quando ele pediu,
Pedro olha para ele, junto com João, e diz: olha para nós. Eu creio que ali ele pensou: agora eu vou receber agora uma moeda de ouro, ou vou receber várias moedas e vou ganhar muitas moedas. Mas ele ainda nem imaginava que o que ele ia receber era melhor do que as moedas, era mais valioso do que as moedas. E nós vemos que ele fitou os olhos para Pedro e João e olhou para eles e respondendo. E Pedro com João fitaram os olhos nele e disse: olha para nós. E olhou para eles. Reparando ali disse-lhe Pedro: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Onde eu quero chegar com isso, meus amados? Quando ele disse para eles: não temos prata, é no versículo 6. Disse-lhe Pedro: não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Lá atrás, Jesus Cristo, quando enviou os seus discípulos, ele disse: eis que vos dou poder. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. E aqui nós estamos vendo esses dois homens, valente, confiante, sabendo que na hora que eles pedissem, Jesus ia realizar. E porque hoje, onde eu quero chegar, não está acontecendo em nenhum lugar do mundo, homens dizendo: eu sou pregador, sou eloquente, estudei não sei quantas línguas, estudei não sei quantos colégios, fiz não sei quantos cursos, e faz aquela zoada, aquele barulho, e você não vê nada disso acontecer. Esses homens mostram aqui na palavra que eles sutilmente olham para aquele homem e disseram: olha para nós, observa bem para nós. Aqui não está escrito que eles mandaram obedecer, mas eu estou fazendo esta conjunção de palavras, dizendo que fosse hoje, eu diria: olha para mim, eu não sou nada, eu não tenho nada. Mas eles disseram para ele: olha para nós, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te dou. O que você tem para dar àquele que lhe pede? Você está preparado para isso? Onde eu quero chegar? Cadê os homens de Deus? Cadê a obediência? Onde Jesus disse: se me ama, guarda os meus mandamentos. Onde Jesus diz lá atrás, no livro de Mateus: todos aqueles que escutam as minhas palavras e as praticam.
Olha, está falando sobre praticar a tua fé, o teu amor, o teu afeto, a tua misericórdia, a compaixão. Se Jesus lhe deu poder para isso, você tem que ir atrás. Eu tenho que correr atrás, buscar a Deus. Estes homens acreditaram. E aquele homem, para não ficar mais longo a leitura, depois nós continuaremos. Aquele homem, naquele mesmo momento, quando eles ordenaram que ele se levantasse, pegaram na mão dele, ele se levantou, diz a palavra. Eu creio que eles, aqui na palavra não fala que eles ficaram ali gritando, pulando. Não, eles só fizeram isso. Em nome de Jesus Cristo, ele disse em meu nome. Tudo que você for fazer é em nome de Jesus Cristo. Ele disse em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome. Cadê esses homens? Cadê? Então, meu amado e minha amada, se você tiver um tempinho, vai lendo. Nós paramos aqui no 6. Vai lendo, vai observando e vai vendo o que falta em nós. É em nós, falta muita coisa em nós. Não é em Jesus, nem em Deus, não. Ele continua esperando que nós busque a Ele. Vamos buscar junto, orar junto, ver o que falta em nós. Amém, meu amado? Não importa o que alguém vai falar de ti, que alguém vai falar de você. Mandaram aqueles homens que eram cegos pediram a ele que ele se calasse, ele permaneceu gritando. Clama por Deus. Ele vai realizar os teus sonhos e desejos, conforme a vontade de Deus e a tua fé. Amém? Vamos agradecer a Deus. Atos 3, viu? Permanece aí na tua casa. Vai folheando a palavra que tu vai encontrar resposta para aquilo que tu pede e aquilo que tu almeja. Amém? Deus lhe abençoe, abra o seu entendimento e nos dê sabedoria para amanhã nós conversarmos novamente com Deus, sua palavra, para que Ele venha abrir o nosso entendimento e nos ajudar. Amém? Vamos orar comigo, agradecer a Ele. Nós juntos. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te dou, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede de estar aqui, Senhor, lendo a Tua palavra, conversando com os Teus filhos e aprender, Senhor, contigo, que tem tudo para nos dar e nos ensinar. Nos guarda, nos protege, nos dá uma noite de paz, de tranquilidade, nos livra do laço do passarinheiro, do homem sanguinário, nos livra, Senhor, dessa geração que busca somente em fazer o mal e faz com que ele se arrependa e se entregue a Ti, Te aceitando como Salvador, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Presbítero Walter, cheiro no coração, Deus te abençoe, seja uma pessoa grato a Deus, aceita Jesus como teu Salvador, te escreve, comenta, curte, compartilha e Deus que te abençoe em nome de Jesus.